Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a pintura da nossa primeira corujinha. Lembra do nosso risquinho? Que a gente já fez a parte de chão, os acessórios. Hoje vamos pintar a corujinha em si. Eu vou começar pintando essa corujinha pela cabeça e tô usando aí cappuccino de início. Eu vou enchendo essa parte aí de cima, esse primeiro pedacinho com cappuccino, pincel pequenininho, pincel número 4, cortado, lixado. Depois, eu vou vir com um pouquinho de sépia, fazendo umas sombras. Cada uma das corujinhas terá uma tonalidade diferente. Veja os pontos onde eu vou escurecendo, colocando esse sépia. Tudo é pouca quantidade de tinta e tudo é pincel pequenininho. No caso de você imprimir esse desenho no tamanho de uma folha A3 ou duas folhas A4, que é o tamanho original desse meu risco. Eu sugiro que imprima tamanho maior, porque ela é muito detalhada e fica mais fácil pintá-la se ela for um pouco maiorzinha. No caso, eu tô pintando mais uma fronhazinha aqui, e o tamanho que eu achei adequado para ela foi esse. Então, eu fiz o meu desenho nesse tamanho. Veja que eu continuo com o sépia, aí eu vou deixando um tanto irregular. Você deve observar que esses acessórios, pelo menos esse chapeuzinho, seria bom pintá-lo depois dessa cabecinha pronto, porque tem essa parte aí que a gente tem que ter um cuidado para não borrar. Mas eu comecei pelos acessórios, então pintei logo todos eles. Passei um pouquinho aí de areia para dar uma luminosidade. Você pode estar passando aí um pouquinho de branco, se você não tiver areia, você pode estar usando até um pouquinho de palha, de marfim. E veja que eu vou marcando ali, deixando como se fossem umas manchinhas das penas dessa coruja. Só uns toquezinhos, tinta de um lado do pincel, pouquinha tinta, e eu vou marcando, fazendo umas marquinhas para deixar as manchinhas que tem pelas peninhas dela. Coloquei primeiro a areia, agora com o sépia eu vou reforçando a separação dessas manchinhas. São toquezinhos de quase nada de tinta. Mão suave, tinta só na quina do pincel, só um pouquinho, só para deixar uma manchinha. Se você quiser colocar esse sépia com o pincel número 0, também fica bom. E assim fica essa primeira parte. Agora, vamos começar essa região aí de baixo. Ela é bem colorida, bastante detalhada. Vou pintar passo a passo com vocês, porque uma colega nossa, ela tá precisando desse passo a passo. E realmente esse é um trabalho bem difícil, bem marcadinho, todas as partes. A gente vai precisar ver com bastante cuidado. Essa parte aí embaixo eu enchi também com cappuccino e tô distribuindo uma porçãozinha de areia. Lembrando que pode ser o areia ou branco, vai ficar basicamente o mesmo efeito. Olha só, essa região aí em cima eu vou encher com branco. Não lavei o pincel, não tem importância se manchar um pouquinho. Tanto que eu tô passando agora um pouquinho desse cappuccino aí em cima. O sépia também vou usar por tudo quanto é lugar que preciso de uma sombra mais marcada. Essa região eu vou deixando um contorno mais forte, mas você pode espalhar um toquezinho do sépia também, olha, manchando um pouco, modificando um pouco a tonalidade. Alguns lugares tem uns risquinhos mais marcados, umas manchinhas mais evidentes, porque a gente tem que lembrar que estamos pintando as peninhas dela. Então, se são as penas, ela tem várias separações, as manchinhas são bem-vindas.
Essa região aí do branco também vou manchando, sempre com o pincel sujinho nos 2 tons, não vou lavando ele. Bom, Socorro Menezes, a pintura delas acaba sendo um pouquinho difícil, porque assim, são muitas manchinhas, são detalhes bem necessários. Mas no geral, você fazendo, observando direitinho, fazendo passo a passo, pintando pedacinho a pedacinho, não vai ficar tão difícil assim, não é impossível. Não procure não encher tudo, grandes partes, a não ser que seja algo assim mais livre, detalhes mais parecidos, todos mais parecidos. Veja que esse pedacinho aí vai ficando manchinhas com sépia, manchinhas com branco, precisa aparecer o cappuccino, enfim. Então, lugares que são mais detalhados, a gente vai pintando pedacinhos menores para a tinta não secar, para a gente ter mais facilidade de ir detalhando. Isso aí já é um pincel número 0, o equivalente a ele. Esses cantinhos, eu vou deixando eles bem mais marcadinhos, os lugares mais profundos. Veja que eu coloquei aí um excesso do sépia, mas com um pincelzinho chato eu vou apagando, não precisa ficar um contorno assim tão forte. Mas esse cantinho do olho, a separação do olho e da pena, veja que eu deixo. A parte de fora da peninha também pode ter um contorno mais marcado. Essa região de cima para o acabamento, eu vou com o branco mesmo e o pincelzinho número 0, deixando bem mais marcadinho. Principalmente a parte de fora. Olha só o que eu tô fazendo com sépia, aquelas manchinhas. As manchinhas que fiz com areia na parte de cima, estou fazendo agora com cappuccino na parte de baixo. Sujeiras de pincel, na verdade. Volto aí com o branco dessa vez, que é mais forte, né? Ele aparece melhor, colocando mais manchinhas. Os lugares onde as penas forem mais estreitinhas, você coloca manchinhas mais próximas. Conforme elas vão ficando maiores, mais largas, você afasta um pouco mais essas manchinhas, faz manchinhas maiores também, né? Olha só, o acabamentozinho dessas peninhas aí em cima, deixando a parte de fora delas bem arrumadinhas. Vou arrumando isso aí, devagar, direitinho. Sugiro que a pressa não vai lhe ajudar nesse momento. Veja que eu tô aí trabalhando com o pincelzinho número 0, melhorando a separação dessas peninhas com o sépia agora. E até para o pincelzinho número 0, eu vou levando bem pouquinha tinta, viu? Aí eu vou manchar um pouquinho com o branco mesmo. Porque isso aí também são peninhas, são menores, mas também tem suas manchinhas. Essa parte aí de baixo, eu vou dar uma arrumadinha, mas não se preocupe tanto para esse primeiro momento, porque a gente ainda vai pintar a parte do corpinho, separar dessa cabeça, e aí a gente faz uma separação melhor. Para já, a gente vai apenas colocar essa luminosidade dessas peninhas, pra gente pintar o outro lado. Olha só, essas profundidades. Observe que são tudo detalhes, detalhes bem pequenininhos. Eu tô tentando chegar perto da imagem que a colega nossa me enviou, mas são muitos detalhes. A gente vai ter que ir observando e fazendo devagar, com bastante tranquilidade, para ir colocando o máximo possível dos detalhes da imagem, para ficar mais próximo daquilo que ela precisa.
O processo desse outro lado é o mesmo. Você vai encher com o cappuccino, manchar com branco ou areia e vai vir com o sépia, colocando aquelas sombras, principalmente em volta desse olhinho, a gente precisa ter uma sombra mais marcada. Você vai precisar aí de pincéis número 2 ou número 4. Qualquer um deles, que bem cortado e lixado, vai lhe ajudar muito nessa hora, para esse tamanho de desenho. Um pincel maior que isso pode atrapalhar um pouco, a gente precisa de muito detalhe nessa pintura. Olha os pontos onde eu vou puxando esse sépia. Esse sépia, eu sugiro que pegue a tinta só de um lado do pincel, para que você tenha uma facilidade melhor ou maior de distribuição dessa tinta. E de preferência, na quina do pincel. Eu vou encher, gente, essa parte aí de cima toda também com o branco, igual fiz do outro lado. Não limpei o pincel, veja que fica bem sujinho. Tô passando ainda sujeira desse pincel também em cima dessa parte que pintei aí embaixo, deixando manchinhas. Manchinhas não muito definidas, porém manchadinho. Essa parte de cima eu vou fazer o mesmo processo que o outro lado. Vou passando aí o cappuccino e o sépia, fazendo sombras. Tem uma separação aí em cima dessas peninhas. Mesmo assim, eu vou sair manchando grande parte, tendo cuidado para aparecer tons ou lugares mais clarinhos, lugares mais escuros. Isso aí já é o sépia. E todo o corpinho de nossa corujinha, ele vai passar por esse processo. Primeiro, a gente vai fazer um fundo. Depois, a gente vai sair colocando sombras, deixando espaços de maior luminosidade. Vai vir fazendo as manchinhas para mostrar uma ideia de peninhas. Alguns lugares precisa ter um cuidado com as sombras. Veja as separações que eu fiz dessas peninhas e aí embaixo, onde encosta no óculos. Próximo ao biquinho, aí eu tô melhorando a separação das peninhas de alguns cantinhos. Você pode usar para essa parte aí de baixo o branco ou o palha. Eu tô fazendo esse uso desses dois tons porque alguns lugares ele tem mais luminosidade, cabe mesmo a gente deixar o branco ficar mais forte. E alguns lugares ele é mais apagadinho. Se você tiver o areia, vai lhe ajudar a fazer isso. Mas se no caso você não tiver, você pode estar usando o branco para substituir totalmente o areia. Só que aí você vai precisar trabalhar um pouquinho mais essa tinta para que ela se mescle mais aos outros tons, ou levar uma quantidade de branco muito pequena para deixar mais escurinho, não deixar tão claro quanto em algumas outras partes. Essa região que tá mais clarinha, você pode ir colocando com o branco. Essa região mais escura, você pode ir colocando com areia. Essa parte mais afora e mais acima, eu coloquei com o branco mesmo para ficar mais luminosidade. Essas separações, aí você pode estar manchando com o sépia ou com um pouco do cappuccino mesmo. Cuidado para não escurecer demais essas peninhas que ficam aí por cima e não emendá-las à parte da carinha aí de baixo, tá? Da parte da cabecinha de baixo, que a gente pintou um pouco mais escuro. O bom é que mesmo que você escureça um pouco, mas que ganhe, que fique separação. A parte de fora eu tô deixando aqui um contorno com sépia. Depois você pode reforçar um pouco a luminosidade. Essa região aí escureça um pouco para separar dessa de cima, que tem mais luz.
Esse contorno de baixo eu vou puxar ele um pouco, deixando ainda mais escuro a parte de baixo. Tudo isso com sépia, tá? Aí, olha, eu já coloquei um pouquinho mais de luminosidade. E vou colocar para esses outros também. Estou fazendo uso do branco. Veja, quando a gente coloca essa segunda camada, a gente consegue fazer uma separação maior. Essas pontinhas dessas penas, você pode estar colocando com o pincel zero, elas precisam ficarem mais definidas. Estou colocando com esse pincelzinho chato aí, número 0, marcando um pouco essas pontinhas, mas você pode estar usando o pincel zero mesmo, redondo, tá? São opções, desde que você consiga fazer os detalhes mais fininhos para essas pontas. Essa região de cima também vamos marcar igual o outro lado. A parte de dentro a gente dá uma emendada nesse branco, a parte de fora a gente deixa ele bem contornadinho, bem mais forte. E vai, olha, se formando essa carinha dessa coruja. Vou arrumando, colocando as luzes para essas peninhas, um pouco de sombra em alguns lugares, como é o caso aí, dando uma profundidade, dando uma arrumadinha. Vocês devem ter percebido que o nosso risco ele é muito detalhado. E nessa hora a gente vai buscando trazer aqueles detalhezinhos, fazê-los aparecer, tentando deixar uma suavidade, porque se a gente marcar demais a separação, sai contornando tudo, deixando tudo muito separadinho, com contornos ou sombras, vai ficar muito pesado. Então, a gente sai assim, deixando partes mais suaves, meio emendadas. Não se preocupe muito se ficarem mais manchinhas do que separações detalhadas das penas. Agora, para esse olho, eu vou passar, olha, o caramelo por essa região. Vamos gesso aí de caramelo. Com um pouquinho de areia, eu vou distribuir luminosidade nessa região aí em cima. Não precisa lavar o pincel, pode deixando esses tons se misturarem bem. Eu quero apenas ganhar um pouco de luminosidade. Deixar um pouco mais claro essa região, essa separação nesse olho. Procure emendar bem as tintas, não deixar separações de tons. Veja só, tô melhorando aí essas emendas. Os dois serão iguais. Colocando aí também a luminosidade, mesmo tom. Mas observe os pontos que eu vou clareando. Não precisa colocar lado a lado essa luminosidade na mesma intensidade. Essa parte de dentro também a gente vai clarear, mas olha o cuidado. Essa luminosidade que eu tô colocando nessa parte de dentro não vai encontrar com a outra que eu coloquei do lado de fora. Senão a gente emenda tudo isso. Agora eu tô com um pouquinho de cerâmica. Olha os pontos que eu vou distribuir esse cerâmica. Esse contorno aí do lado de fora, eu vou marcando bem, mas a gente tem que ir colocando ele curtinho, para a gente não escurecer tudo novamente. A gente tem os pontos de luminosidade e a gente precisa respeitá-los. Essa parte aí de dentro também vai levar o cerâmica. Veja que para essa região, você precisa de um pincel número 2 ou número 0 chato. Pouquíssima tinta. Se você pesar um pouco nesse cerâmica, se levar muita tinta, você vai acabar estendendo demais essa tinta para conseguir emendá-la e precisar fazer todo o processo de novo. E colocar luminosidade, passar um pouco do caramelo para suavizar. Então, vamos levando bem pouquinha tinta. Vá pegando várias vezes, mas que vá pouquinha e que não dificulte o seu trabalho. Veja o quanto ficou escurinho, porém todos os tons aparecendo.
Aí eu tô dando uma arrumadinha, uma contornada com o sépia. Vamos arrumando isso aí bem direitinho. Vou seguindo por essa parte de cima, usando preto. Pouquinha tinta, gente. Contorno melhor que você conseguir colocar nesse momento, porque isso aí já é nosso acabamento. Eu não tenho lá uma mão muito firme e é um desafio para mim essas pinturas assim menores e que precisa de uma precisão maior, vamos assim dizer. Olha o cantinho aí que eu coloquei o preto. O contorno inteiro. Mas a gente precisa dar uma emendada nesse preto, não deixar ele solto, mas emendar ele muito curtinho. Lembrando que todos os tons precisam aparecer. Quanto mais a gente vai para o centro do olho, mais ele vai ficando escurinho. O mesmo processo eu estou fazendo desse outro lado. Vou colocando preto, vou emendando ele curtinho, bastante cuidado. Alguns pontos você vê que ficou mais escuro, outros ficaram mais suave, é assim mesmo. Eu só fiz o mesmo processo desse lado. Tô arrumando meu contorninho, tentando melhorar ele com o pincel número 0. Vou encher isso aí agora com o preto. Tô colocando um toquezinho de branco para essa parte aí de luminosidade. Pegue um pincel, esse meu é um pincel redondo, número 2. Mas você pegue o 0, pegue o pincel que você se sentir mais à vontade, para você levar esse branco, é pouquinha coisa. Posso até reforçar um pouco mais, mas por enquanto eu vou levando um pouquinho a tinta, vou espalhar, aí depois na região de maior luminosidade, aquela ficou mais esbranquiçada, eu posso até acrescentar um pouquinho mais de branco. Veja que os pontos que eu tô acendendo essa luz é justo aquele que a gente já havia clareado com o areia. Vamos emendando isso aí com cuidado. Socorro, espero que esteja dando para você acompanhar direitinho. Essa parte aí de baixo também requer um pouco de luminosidade. Veja que são muitos detalhes. Quanto mais detalhes a gente colocar, melhor nossa pintura vai ficar. É demorado, sim. Ainda não temos o nosso brilho, né? Que o nosso brilho mesmo é isso aí, olha. Que eu tô colocando aí com um cabinho de pincel. Esses dois pontinhos branquinhos em cima do olho. Para o óculos, eu vou encher ele com areia. A parte de cima você não enche, isso aí é outro tom. Vou manchar um pouquinho isso aí com sépia. A gente não vai desenhar o olhinho, eu sei que é vamos dizer que um vidro ou algo equivalente, mas a gente não vai desenhar uma certa transparência desse olho, não para esse óculos. Os óculos são diferentes e cada uma delas tem seus diferenciais. Esse daí, eu vou manchar com esse sépia, vou colocar o toquezinho de branco. Veja que tem uma separaçãozinha no que seria os desenhos do olho, mas não mostra a tonalidade do olho mesmo. Esse pincel é um pincel chato, número 0, que eu tô usando aí, viu? Eu tô usando entre o 4, o 2 e o 0. Essa região de cima, um tanto metálica, vamos assim dizer, eu vou encher ela com caramelo.
lado a lado. Vamos escurecer, passar um pouquinho aí de sépia. Os toquezinhos com o branco ou com areia como brilho, uns excessozinhos. E esse biquinho, eu vou começar o preenchimento dele escuro mesmo, com cerâmica mesmo. Vamos dar continuidade, colocando um pouquinho de areia como luz. Você pode usar o areia ou amarelo pele. Vou puxando isso aí, veja que a luminosidade para esse biquinho tem separações assim, mais fortes, porque faz que uma divisa, que parte ali no meio. A gente tem que ter um cuidado com isso aí, para a gente não arredondar, não emendar tudo. O lado esquerdo a gente deixa com a luz mais marcadinha, o lado direito a gente também vai colocar. Mas esse centro a gente deixa mais escuro o lado direito que o esquerdo. Você pode estar colocando também as narinas, o sépia ou preto, fazendo uma separação mais marcada. No caso, eu tô colocando um toquezinho aí de preto, o sépia emenda muito. Se ficou mais suave a sua tonalidade da parte de baixo, coloque sépia. Se ficou mais escuro, coloque o preto. Tô fazendo aí com o branco, que é uma separaçãozinha da parte de baixo e a parte de cima do bico. Aí, eu vou marcar as narinas, deixando a parte esquerda bem mais forte essa marquinha. Mesmo assim, eu vou levar um pouco de luminosidade para a parte de baixo da narina. Essa luminosidade você pode estar colocando com amarelo pele, ou você pode estar colocando com areia. Para o lugar que você quer mais escurinho. Se você também preferir o branco, mas cuidado com a quantidade. Agora eu vou continuar a pintura por essa parte aí. Na verdade, tem um pedacinho aí atrás, esse cantinho que eu estou pintando agora, que ainda era desse tecido, mas eu vou deixar ele todo como peninhas. Vamos facilitar um pouco essa nossa pintura, tantas misturas. Então, eu enchi isso aí tudo com o caramelo. Você pode estar enchendo também com o amarelo cádmio. Caso você não tenha o amarelo, você pode substituir, faz uma boa substituição, tá bem? O amarelo cádmio. Venho com o sépia manchando um pouco, puxando essa parte aí, olha, fazendo separações de penas. Para essas peninhas, eu saio marcando igual eu fiz nas peninhas da parte de cima, fazendo umas manchinhas. Como essas, eu vou deixar aqui por trás, eu quero que tenha a ideia de que está por baixo, que está aí por trás. Então, vou deixá-las mais escuras mesmo. Vou colocando o sépia sem me preocupar muito, deixando um tanto mais escurinho. Isso aí que eu tô manchando, agora usando para manchar também um pouquinho, é o cappuccino. A gente vai colocando uns toquezinhos dele, modificando um pouco do tom do caramelo, ou amarelo cádmio, caso você esteja usando. Para essa região aí em cima, eu já vou pintando direto com o cappuccino, vou pintar uma boa parte com ele. Olha só. Vou dar continuidade com areia. Lembrando que se você não tiver areia, pode estar substituindo por palha, por marfim e pelo branco. Só que no caso, se você estiver usando aí o branco, puxe, manche um pouquinho mais o branco com esse cappuccino para ficar um toque mais marronzinho, tá bom? Esse é um pincelzinho pequenininho também, um pincel número 4, ele tem um pelinho mais alongado, mais macio. Enchi tudo isso aí com areia
a parte de baixo o cappuccino, emendando um pouco. Aí em cima eu estou colocando o sépia. Só estou fazendo uma sombra na separação entre as peninhas de cima e essa parte aí de baixo, que claro também são peninhas, mas vai ter uma sombra mais marcada, porque faria parte do pescoço, não é? Tá mais embaixo, a cabecinha tá mais afora, mais à frente. Só faça o contorninho das peninhas e esfumace esse sépia para cima desse areia. Olha só como foi que eu fiz aquela parte que não deu pra gente ver direito. Eu vim fazendo, olha, o contorno das peninhas de cima, tá vendo? Primeiro eu me preocupei em fazer o contorno. Esse meu pincelzinho é um pincel redondo. Eu cortei um pouco a pontinha dele para ele ficar menorzinho e eu tenho um controle maior sobre a tinta que estou usando nele. Ele é um pelo de Marte, ele tem um pelo mais macio e não arrepia. Pronto, foi esse o processo que eu fiz ali na parte de cima. Coloquei o sépia e esfumacei um pouquinho. Essa parte aí é para a asinha dele, é a divisão da asa e do peito do passarinho. Então, eu vou colocar o sépia e vou puxar para onde ficaria em cima da asa. O peitoral está mais à frente, ele fica com mais luminosidade. Aí também são as peninhas aí do pezinho. Essa região tá mais abaixo, fica com a sombra mais marcada. E assim a gente vai distribuindo porçõezinhas de sombras. Depois a gente vai vendo as necessidades de ir colocando os outros tons também. O corpinho vai levar todos os tons que leva a cabeça, que leva o geral, não é? Olha só as sombras aí dessa parte de dentro, abaixo do pezinho. Aí eu vou colocar também uma boa quantidade de sombra. A parte da cauda eu vou deixar ela assim mais clarinha mesmo. Os tons são diferentes e a parte de cima eu vou escurecer para arredondar um pouco, para dar mais volume. Aí eu já vou colocando sépia, deixando umas certas separaçõezinhas para a gente ter a noção das penas, da separação das penas. Lembrando que isso aí é um desenho muito fantasia, né? A gente indo pintar um bichinho mesmo, de verdade, é bem diferente. A gente lembra um pouco a pintura, tudo bem, mas a gente tem detalhes, muito mais detalhes. Detalhes que definem mais, que dá uma ideia voltada um pouquinho mais para o realismo, ou totalmente para o realismo para quem consegue fazer. Veja que aí eu já vou ganhando umas separações. Essa parte do cappuccino eu vou deixar mais escura, o sépia mais marcado. Conforme eu vou vindo para a areia, eu vou deixando mais suave. Há uma necessidade de ir suavizando essa sombra. Veja que essa sombra ela está marcada por esse tecido e por essa asa, né? Ficou uma região mais profunda, ficou uma região que chegou menos luminosidade para ela. Então, a gente precisa caprichar mesmo nesse sépia. Toda essa região aí, eu preciso deixar ela um pouco mais escurinha mesmo. Às vezes, a gente começa a colocar uma primeira sombra ou uma primeira luminosidade e dá a impressão de que a gente está sumindo, está apagando tudo, mas não se preocupe. Depois a gente vem colocando os contorninhos mais marcados, vai aparecendo melhor as separaçõezinhas das penas, a gente coloca um pouquinho de luminosidade, que também vai fazendo nascer as peninhas, separar uma das outras, parecer que ali tem realmente várias peninhas, viu? Tem uns lugares que precisa mesmo ficar mais clarinho, que tem bastante luz caindo em cima, que nem mostra a separação delas, mas você não se preocupa. No todo, quando você terminar o seu desenho, você vai ter a noção do que está ali pintado. Às vezes, na hora que a gente vai pintar, a gente quer detalhar demais. Portanto, cuidado com a quantidade de tinta que você vai usar nesse momento,
porque nem sempre ela é necessária. A gente tem uma tendência a querer deixar já tudo mostrando demais. Mas às vezes a gente só precisa perceber o que tem ali depois de estar tudo pronto. Essa parte aí de cima, por exemplo, ela fica menos detalhada. A parte de baixo, ela já está mais escurinha, já tem um jogo de luz e de sombra mais marcado. Então, ela aparece melhor. A parte acima da asa do bichinho que está aí segurando essa pena, você nem precisa marcar. Pode deixar umas manchinhas mais soltas, mas não precisa ter muitos detalhes. Seriam penas menores e num espaço que não cabe muita definição. Olhe só essas aí embaixo que estavam parecendo um tanto emendadas. Agora, com um toquezinho de areia, a gente vai dando separação, deixando elas mais parecidas com peninhas. Tá vendo? E esse trabalho a gente sai fazendo para todas elas. Essas escurinhas, elas acabam aparecendo melhor. Vai ficar esse areia que a gente está colocando, ele vai ficar assim mais forte, mais marcado, mas não deixe de colocar também um toquezinho de areia para essa região ou de branco, para essa região onde nós pintamos com areia. Às vezes, apenas o areia já basta para colocar a luz de onde está mais clarinho, porque como a gente puxou outros tons, então quando a gente vem com ele puro, ele fica mais suave. Mas se na hora que você for colocar, olha, essa tonalidade para essa região que já está mais clarinha, ela não estiver aparecendo, então você usa um pouquinho do branco, tá bem? Olha só, para essas peninhas bem escuras de cima, você pode deixar elas sem ou quase nada de areia, porque como elas estão na parte mais acima e mais escura mesmo, a gente já vai diminuindo a luminosidade dela também, tá bom? Essa parte é de baixo, tá mais da fora, tá numa parte mais clarinha, mas olha só, o areia ainda está fazendo o seu trabalho e bem feitinho. Aí eu tô só marcando um pouquinho o centro das penas. Elas têm mesmo essa nervurinha, essa marca, não sei como se chama, aquela coisinha que tem no meio delas, mas tem uma marquinha lembrando a nervura de uma folha, bem marcadinha, não é isso? Olha só essa região aí, gente, mais clarinha. Eu optei por colocar um toquezinho de branco, nessa parte mais suave. Mas é pouquinho, nessa hora a gente tem um pouco de cuidado com o branco, para a gente não deixar clarinho demais também, deixar mais próximo dos outros lugares. Vou marcando todas elas, levando um pouquinho de luz para todas elas. Essas da frente. Veja que aquelas ficaram embaixo da asa, eu não coloquei até então, não é isso? Isso aí é um pouquinho de sépia, uma sujeirinha de pincel. Quase nada, só para fazer aquela separaçãozinha também dessas penas que elas estão assim mais marcadas. As de cima nem precisa. Agora eu vou encher essa asinha, vou começar a encher essa asa com o cappuccino. Vou puxando isso aí, essa região que eu quero mais escura, eu vou usar ele. Depois, a gente pode vir colocando outros tons. No caso dessa asinha, para esse passarinho, eu vou colocar o areia mesmo. Não se preocupe, não vai se emendar tudo isso aí. Olha só, o sépia que eu vou colocando aí embaixo bem marcado. Já tô detalhando isso aí. Esse sépia, ele precisa mesmo ter uma sombra mais forte para colocar essa asinha embaixo desse tecido. Se a gente não faz uma boa sombra aí, é como se tivesse tudo emendado. Agora, eu vou continuar com areia. Você não se preocupa que isso não vai se emendar, porque a gente já colocou outros tons aí embaixo também, não é? Vou suavizando algumas peninhas. Depois que você terminar a sua pintura, você dá uma olhada. Se você achar que tá muito escurinha a sua corujinha, você pode colocar nesses lugares mais claros um pouco mais de branco ou de areia, tá bem?
Pronto. Tudo isso aí cheio, feito o fundo. Eu vou colocar um pouquinho de preto ali embaixo, porque eu tô achando que está muito raso. Precisa ficar mais profundo. E para a gente aprofundar mais uma região, a gente escurece mais ela. A gente tira a luminosidade que tem nela. Quanto mais a gente tira a luz, mais escuro e mais profundo. Esse cantinho aí da asa, eu também vou levar um toquezinho de preto. Eu preciso que isso aí fique bem profundo, fique embaixo do tecido. A gente vai espalhar esse preto mais curtinho, mas eu vou trazer ele também na separação das peninhas. Veja que eu vou suavizando, mas também o trouxe. Vamos emendar um pouquinho isso aí, não é, gente? Olha, uma emenda curtinha, viu? Não puxe demais esse preto, não, não precisa. Veja que é uma emenda bem curtinha que eu tô fazendo. Aí, um pincelzinho pequeno, pincel número 2, ou pincel número 0 chato. Tá vendo que já dá a ideia de que essa asa ficou embaixo desse tecido? Aí, devo ir já colocando um pouco do sépia, deixando de lado o preto. O preto, ele deve ficar para a região mais escura, mais profunda. O sépia vai dar conta das sombras que vem aí por fora, que são sombras mais suaves. Tá vendo? Vou deixando mais clarinho. E depois, a gente ainda deve reforçar a luminosidade disso aí e principalmente colocar um pouco mais de luz para essas pontinhas dessa asa, não é? Para as penas das pontinhas da asa. Só que a gente também vai levar um contorninho, vai colocar aí um contorninho com o sépia, deixando melhor separado. Aquela separaçãozinha no meio das penas, com o sépia mesmo, apagando um pouco para aparecer, mas ficar bem suave. Essas mais alongadas também tem essa separaçãozinha. Só que a gente busca deixar assim bem suave. Olha só. É um trabalhozinho de paciência, mas a gente vai conseguindo um resultado bom e não é difícil de fazer. Passe o seu risco assim forte para na hora que você colocar a tinta como a base no seu tecido, ainda ficar aparecendo esses risquinhos, para você vir, olha, fazendo o seu acabamento sem se perder, porque são muitos risquinhos mesmo para essas corujinhas, muitos detalhes. Então, eu até sugiro que você passe o seu risco bem forte, bem marcadinho, viu? Aí, eu já tô com o pincelzinho número 0. O meu pincelzinho equivalente ao número 0. Na sua casa, você pode estar usando aí o pincel 0, o pincel 00, até o 000 dá para você estar usando aí. Vai ficando uns excessozinhos, esses excessos você pode pegar o pincel chato e puxar ele um pouco para ficar sombreado, não ficar um excesso de tinta solto aí, tá? Olha só. A gente, quando passa o nosso pincel, esse contorno, ele fica mais que uma sombra para a lateral da pena do que um contorno em si, como aquele contorno de desenho animado. Agora, chegou a hora de colocarmos um pouco mais de luminosidade. E essa luminosidade são umas manchinhas em cima da pena que eu tô colocando. São os detalhes dela. Elas têm um toquezinho assim mais suave, mais clarinho. E veja que até no lugar onde nós colocamos base do areia, o próprio areia, que é o que eu tô usando aí, ele leva uma luz ainda em cima porque tem misturas de tintas, tem sujeiras de pincel, modificou o tom do areia. Você pode colocar com areia só essas manchinhas, como eu as coloquei, ou você pode colocar também um pouco de luminosidade mesmo,
que cabe um pouco de luminosidade aí. Tanto que eu já comecei a colocar, porque tá muito escura essa parte. Mas essas manchinhas de cima das penas, elas precisam ficarem aparecendo também. Aí, eu peguei o preto, melhorei uns contorninhos. Tá vendo? Não precisa serem muitos, mas só as quinas, os cantinhos entre uma pena e outra, você pode estar fazendo esse contorninho. Dá uma separação melhor, dá uma profundidade boa. E não precisa de forma alguma dar a volta na pena inteira, viu? Isso aí é a outra asinha que tá segurando o livro. E eu enchi ela toda de areia. Agora, com o sépia, eu já venho colocando umas sombras, um contorno, aquele contorno mais puxadinho, que vai fazendo tanto o contorno quanto um sombreado ao mesmo tempo. Olha só. Para essa, parece uma mãozinha, não é? Mas é a asa dela. Nós fizemos uso só do areia e do sépia. Olha como eu vou colocando esse sépia, vou puxando, deixando um contorno que se espalha em cima das penas. E você vai fazendo esse contorninho aí com um pincel. Você pode estar usando o pincel chato, mas os pincéis bons para fazer isso mesmo são aqueles pincéis que já estão assim mais velhinhos. Olha a situação aí do meu pincel. Ele tá bem acabadinho, já aquele pincel bem velhinho. E então, se você não tiver um assim, você faz o contorno, você faz um contorno grosseiro com o pincel número 0 e vem com um pincelzinho chato e vai espalhando a parte de dentro dessa tinta, desse contorno, para cima desse areia. Aí você busca fazer isso tudo enquanto todas essas tintas estiverem ainda úmidas, tá? Para você não ter dificuldade nessas emendas. As manchinhas que a gente fez bem suave na outra asa, a gente vai fazer aí mais forte, olha, mais marcada nessa asinha de agora. E para essas manchinhas eu estou usando o branco. Na outra, eu usei o areia, que estava numa região assim mais escura. Mas essa, como tá mais clarinha, pelo menos as penas estão mais clarinhas, então eu vou usar o branco mesmo. Para os pés, eu vou encher com pêssego. Você pode estar usando com amarelo pele, com pêssego. Na falta de tudo, você pode estar até usando o salmão bebê. E vou contornando com cerâmica. Enchi com pêssego. Tô contornando com cerâmica, aquele contorno grosseiro. Uma sombra em volta desse pezinho para ir fazendo uma separação de tudo isso. O pezinho e o corpinho. Vou manchando, olha, veja que contorno grosseiro que nós temos aí. Você vai aproveitando todos os risquinhos que tem aí nesse desenho desse pé e vai fazendo eles com um contorno que se espalha. Essa região aí em cima, olha só, eu vou descer bem essa cerâmica e em alguns lugares também, mas não de uma forma geral, por todo canto. Em alguns lugares eu quero mais suavidade para esse tom. Eu quero que ele se mescle mais a esse pêssego e que apareça também o tom do pêssego, não só esse tom tão escuro do cerâmica. Olha só esse dedinho aí que está por trás. Eu coloquei o cerâmica mais forte no contorninho. Tem a unha que eu tô colocando também sombra no em volta dela. Você pega aí um pincelzinho número 2, chato, bem mais acabadinho, assim, bem mais velhinho, que vai dar para você fazer esse trabalho com tranquilidade, levando tinta só de um lado do pincel. E essa tinta, a gente deixa ela voltada para o lado de fora. Mas, como eu disse, se você tiver tendo dificuldade ou não tiver um pincel bom que lhe ajude a fazer isso, você pode estar fazendo o contorno com o número 0, um contorno grosseiro, e depois puxando essa tinta. Como eu já mostrei aqui no canal, eu costumo
ter até que vários pincéis do mesmo número, cada um numa situação diferente. Um que quase não tem mais pelinho, muita gente já teria jogado fora. Outros que já estão assim bem velhinhos, bem acabadinhos, mas que ainda estão bem úteis. Novos, sem cortar, sem lixar. Outros cortados, mas com o pelo mais alongado, mais curto, enfim. Porque na hora da gente fazer uma pintura, não é porque eu preciso de um número 4 que qualquer número 4 vai me ajudar. Às vezes eu preciso de um número 4 que tem um pelo maior, outro que esteja já bem velhinho, aquele que basicamente já não presta mais para nossa pintura normal, para fazer algum detalhe, enfim. É bom a gente ter vários pincéis no mesmo número, ou seja, aquele pincel que já está velhinho, que você está com vontade já de jogar ele fora, cuidado que ele ainda pode ser bastante útil. Isso aí é um pouquinho de areia que eu tô levando como luminosidade para cima desses dedinhos, desse pezinho em si. Olha só os pontos que eu vou deixando uns excessozinhos, até que uns brilhos, né? Porque veja que eu tô deixando uns excessozinhos em alguns lugares. Em outros, eu só espalhei. Para essas unhas, você pode estar enchendo com o branco ou com areia. Eu vou encher as minhas unhinhas com o branco. E pode encher todas elas ou deixar as de baixo mais escurinhas. Eu vou encher todas. Se você quiser deixar alguma mais escurinha, você pode estar usando nessa hora o areia para as mais escuras e o branco para as mais clarinhas. Vai passando aí, enchendo mesmo todas elas, e depois com o sépia, vem fazendo uma sombra. Principalmente na parte mais fininha delas, tá vendo? E espalha, coloca um pouquinho de sépia e vou espalhar esse sépia em cima desse branco ou desse areia. Deixando ela com as pontinhas assim mais afiadas. Olha essa daí como eu passei, fazendo o contorninho da parte de baixo. E você pode levar um excessozinho de branco novamente aí em cima, com uma luz, tá bom? Essas outras também não serão diferentes, serão todas pintadas do mesmo jeito. Esse sépia dá para você fazer uma separação boa com ele, da parte de, por exemplo, do corpinho com essa parte da unha. Veja que ficou mostrando bem, ficou bem marcadinho. Uma vez que eu coloquei o sépia bem forte. Bom, gente, a nossa pintura para hoje vai ficando assim. Logo mais eu volto para a gente dar continuidade à pintura das nossas corujinhas. Como eu disse, eu ia fazer uma por vídeo, para eu poder detalhar bem a pintura. Beijos e até mais. Tchau!